Olha, e falando no presidente Lula, o presidente assinou a medida provisória que tarifa o fundo dos super ricos e também põe taxação às offshores, as empresas de brasileiros fora do país. Vamos ver com Maiara Dias. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta segunda-feira uma medida provisória que cria alíquota de 15% a 20% sobre os rendimentos de fundos exclusivos ou fechados. Segundo a assessoria de imprensa do governo, Lula também enviará ao Congresso uma proposta para taxar as chamadas offshores. A taxação dos fundos exclusivos já havia sido anunciada pelo governo como fonte de compensação do aumento da faixa de isenção do imposto de renda para contribuintes que recebem até R$ 2.640 mensais, aprovada pelo Congresso e sancionada por Lula nesta segunda. Os fundos exclusivos também são conhecidos como fundos dos super ricos. São feitos de forma personalizada para o cotista e, atualmente, têm pagamento de imposto somente no momento de resgate da aplicação. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu a taxação e afirmou que as medidas oficializadas pelo Planalto não se tratam de uma revanche. Que é a taxação das chamadas offshore e dos fundos fechados. Muitas vezes eu vejo na imprensa isso ser tratado como uma espécie de ação Robin Hood, de uma revanche, e não é nada disso, não é absolutamente nada disso. O que nós estamos levando à consideração do Congresso, com muita consideração, com muito respeito, com muita parceria, é aproximar o nosso sistema tributário do que tem de mais avançado no mundo. Nós estamos olhando para os países da OCDE, nós estamos olhando para os nossos vizinhos mais desenvolvidos, mais bem arrumados, como é o caso do Chile, da Colômbia. Nós estamos olhando para a Europa, para os Estados Unidos, nós estamos olhando para as boas práticas do mundo inteiro e procurando estabelecer e nos aproximar, tentativamente, daquilo que faz sentido do ponto de vista de justiça social. O texto da MP assinada por Lula acaba com a tributação única no resgate. A medida determina que a cobrança será realizada 2 vezes ao ano, o chamado come-cotas. A MP prevê que o cotista que decidir iniciar a contribuição ainda neste ano será tributado com alíquota de 10%. Estimativas do Planalto apontam que 2.500 brasileiros têm recursos aplicados nos chamados fundos dos super ricos. A exigência de investimento mínimo de 10 milhões, com custo de manutenção de até 150 mil por ano. No total, o governo diz que os valores aplicados somam 756 bilhões, equivalente a 12,3% dos fundos no Brasil. Com a nova cobrança, o governo espera arrecadar 24 bilhões entre 2023 e 2026. MPs têm força de lei assim que são editadas, mas, para virarem uma legislação permanente, precisam do aval do Congresso no prazo de 120 dias. Tá aí, então, o material da Maiara Dias. Eu chamo a atenção para esse ponto final. Vai para o Congresso, Ari. A MP vai para Arthur Lira. E você viu que quando a Haddad anunciou ali, olha, vamos tributar os super ricos, as offshores. Super rico, para deixar claro, não é quem tem SW4 financiada, não. É 1% da população que tem aqueles 90% dos recursos do país. Essa turma aí investe em grandes fundos. E offshores é quem tem empresas fora do Brasil. Aí muita gente bateu palma, Ari. Menos Arthur Lira. Arthur Lira também bateu palma. Olha, muitos deputados e senadores concordam com Arthur Lira, são contra. E aí o Ananias explicou bem. São 2 coisas diferentes. A medida provisória que o presidente assinou hoje, ela já tributa, agora já tem força de legislação, esses fundos exclusivos. Eles têm sede no Brasil, tá? Esses super ricos aí, esses cerca de 3 mil, esses fundos têm sede no Brasil. Já o projeto de lei encaminhado ao Congresso, que já está valendo, mas precisa ser confirmado, votado em até 120 dias,
ele taxa as offshores que ficam em paraísos fiscais, com tributação bem menor ou nula mesmo. Então, são duas coisas diferentes. Agora, gente, por que os 81 senadores e 513 deputados são contra? Porque alguns deles são esses super ricos. Então, eles querem ser tributados? Não. Agora, na prática, o que significa? Significa que bancário, médico, policial, jornalista, a dependendo da nossa renda, a gente paga mais imposto que esses multimilionários. Sim. O que o ministro Fernando Haddad está fazendo é adequar a nossa tributação a uma realidade que já existe nos Estados Unidos e na Europa, mais justa. O que é absurdamente injusto. Sem dúvida. A gente ter trabalhador ter que pagar essa taxa de juros até maior do que super ricos. Que tem 100 milhões de reais. Agora, o que o Ari traz também, Apoliana, e o ministro Haddad trouxe é que, olha, nós estamos adequando a tributação brasileira ao que é feito de mais moderno no mundo. É o que aconteceu com a votação e a proposta aprovada da reforma tributária que instituiu o IVA, o Imposto sobre o Valor Agregado, que já é praticado há décadas na França e que o Brasil agora que está acompanhando. E essa tributação de super ricos aqui na América Latina é realidade, na Europa também. Ou seja, é um caminho sem volta. É preciso, de fato, que se faça, além dessa tributação, uma justiça social para que se tenha um Estado moderno. Apoliana? Você tomou minha palavra, Ananias. É a justiça social, de fato. Hoje, no Brasil, os mais pobres e as pessoas de classe média, elas pagam muito mais imposto do que justamente essas pessoas que são super ricas. Pelo contrário, muitas vezes elas têm uma isenção dependendo da atividade em que elas atuam, que elas exercem. Então, é distribuir realmente, porque o que acontece no Brasil e em muitos lugares do mundo é essa concentração da riqueza. E aí você tem o mais pobre que é cada dia mais penalizado em detrimento de uma faixa da população que é muito minúscula. É muita gente passando dificuldade, é uma parcela da população que passa fome, que tem dificuldade de honrar as suas contas, porque o salário realmente não dá para bancar aqueles juros altíssimos, não dá para bancar o imposto que você paga ali na hora de comprar a gasolina, na hora de ir para o supermercado, na hora de comprar uma roupa. Então, aos poucos, o governo Lula vai propondo essa correção que por muitos anos foi difícil de debater porque não havia vontade nem do Congresso Nacional e nem a vontade do Palácio do Planalto. E quando havia, encontrava-se essa dificuldade. Então, acho que já vai ser o primeiro teste do Centrão com essa proposta sendo analisada no Congresso. E um detalhe, Ananias, que já se reparou nessa cerimônia que a gente acabou de mostrar, que a Maiara falou pra gente aqui, Lira não bateu palma. Faltou o Lira, né? Lira não bateu palma. Tem que conversar primeiro com ele. Acho que também porque está em meio a essa negociação da reforma. Exatamente. Então está aguardando essa reforma para se posicionar de forma mais clara no Congresso Nacional. Agora, repito, este é um assunto, é um tema que ultrapassa a questão de cargos para o Centrão, porque é uma questão de país. Se o mundo inteiro está fazendo certo, por que o Brasil vai fazer diferente? Então, essa reflexão é preciso chegar ao Congresso Nacional, aos nossos deputados e também aos nossos senadores. Já a gente avança, mas antes eu tenho uma pergunta para você. Você já parou para pensar na importância da advocacia piauiense? É um orgulho ver o trabalho de cada advogada do Piauí, construindo a cada dia a justiça no nosso estado. E sabe quem tem sido essencial nesse processo?